Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias e grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho, que foi ou é importante na vida dela. E hoje eu tenho a grande honra de receber uma pessoa incrível, com um conhecimento e uma bagagem muito grande, e eu vou ler aqui o currículo dela. Ela é graduada em Ciências Biológicas e administradora de empresas com pós-graduação em Gestão de Negócios e Recursos Humanos. Tem MBA em Gestão de Pessoas, Programa de Formação de Conselheiros de Administração. Tem certificação internacional TMS Coaching, é consultora da área de desenvolvimento organizacional e de talentos, especialista em mapeamento de competências, efetividade e produtividade e gestão de performance. Faz mentoria em startups, integrante do programa Master Mentoring do Grupo Mulheres do Brasil, associada BPW, já tendo atuado como instrutora de programa de desenvolvimento de negócios a mulheres empreendedoras. E ela é também empreendedora. Tenho a honra de apresentar Lígia Marie Mardirecion. Acertei como falar o seu nome? Ai, perfeito! Ah, que legal. Uma grande honra tê-la aqui em nosso dia. podcast. Bom dia, Muito obrigada. obrigado. E você, assim, olhando aqui o teu currículo, fica fácil entender que você saiu de ciências biológicas e partiu, né, para o entendimento do ser humano e esse ser o indivíduo no ambiente de trabalho. Essa mudança como é que ocorreu? Boa pergunta. Essa mudança ocorreu quando eu percebi que vários profissionais que sabiam muito sobre células, sobre sinapses, sobre condução de aminoácidos e coisa e tal, não eram aqueles que mais geravam resultado para a empresa onde eles estavam trabalhando. Eu falei, gente, mas a pessoa sabe tanto. E por que no fim do mês ela não cobre a cota? Né? Isso me instigava. Eu falei, poxa, e até porque era o meu caminho também. Eu também sabia tanto. Né? Eu também sabia tanto dessas coisas farmacológicas todas. E no final das contas, o que é que gera o resultado para as pessoas? Né? Ou o que as pessoas precisam ter para gerar o melhor resultado? E aí é que eu fui estudar. Claro que sempre estimulado por alguém, né? Eu tive um chefe maravilhoso nessa época que falava assim, menina, acho que dá um samba aí para você na área comercial, né? Acho que pode acontecer alguma coisa de diferente aí, você já pensou isso? Quando eu cheguei em casa e contei para o meu pai é um cientista também, se propôs a ser um cientista uma vez na vida. E meu pai falou, mas está estudando tanto, né? O mestrado, depois o doutorado, não sei o quê, e vai trabalhar na área comercial, como assim? E eu falei, mas eu acho que tem uma coisa de diferente, eu acho que eu posso ser tão feliz quanto ficar na bancada do laboratório. Mas voltando à questão do como é que foi esse caminho, né? Ao perceber que as pessoas que, por exemplo, estavam nas áreas comerciais, que é onde eu estava entrando, quando se relacionavam com seus clientes, não só baseados em todo aquele conhecimento técnico que eles tinham e conseguiam fechar as vendas e cobrir suas cotas, falei, é isso, tem coisa aí que é isso aqui que eu vou estudar. Então, eu peguei a minha melhor competência, que é essa tal curiosidade, essa coisa de gostar de estudar e tal, falei, acho que eu vou direcionar para outro caminho. Não vou ficar mais na área da ciência biológica ou da ciência farmacológica. Vou entrar na administração, vou estudar isso. E foi aí que eu fui conhecer competências, aí que eu fui conhecer matrizes de qualificação, aí que eu fui entender treinamento e desenvolvimento, e minha carreira foi. Os vieses que a vida dá, né? Ele vai nos levando para outros campos que às vezes a gente não espera lá atrás, né? Ter esse... Não. E tem aquela coisa assim da curiosidade, que sempre foi minha. Eu entendo que sempre foi uma característica muito minha. Mais um empurrãozinho de alguém, desse chefe maravilhoso que eu comentei, mais um ambiente organizacional que eu vivia naquele lugar que dava abertura para isso. Né? Então, teve aí uma confluência de coisas que fez com que o caminho fosse mudado. Você falou de estudar, você falou de competências.
Para a gente puxar para o conselho, né, para os conselheiros, que você é especialista em analisar o ser humano, o indivíduo e melhorar as competências. Como é que o conselheiro hoje consegue analisar os dados, a habilidade que ele tem para analisar os dados e transformar isso numa informação e transformar isso numa decisão? Você percebe uma diferença? Você ajuda nesse campo? Bom, vamos lá. Eu tenho cá uma teoria de que vários profissionais que estão ocupando posições de conselho... Veja, eu não sou conselheira, tá? Mas fui executiva. Então, eu vivi no ambiente como executiva, com colegas, e eu mesma me posicionei muitas vezes assim, com o ímpeto da resolução da coisa. Tem um problema qualquer? Vamos lá, vamos fazer, vamos resolver. E esse vamos lá, vamos fazer, vamos resolver, muitas das vezes, diminui a intensidade e a dedicação a um baita momento de análise, de entender confluências, de entender cenário, de entender a correlação entre as coisas, de entender a dinâmica, inclusive, entre as pessoas que estão naquela situação que às vezes é um problema e tal. Então, eu percebo que muitas das vezes se diminui a importância da análise para uma intensificação e uma glorificação da resolução e da performance. Então, conhecendo alguns conselheiros e indo para este mundo, estudando, me preparando, né, para ser conselheira, eu percebo ainda essa dissonância, né? E aí, quando a gente olha alguns relatos sobre a importância das competências, por exemplo, a gente dá uma olhada numa publicação do Fórum Mundial da Economia no relatório de 2023. Análise e tomada de decisão aparece como uma competência de altíssima importância. Por quê? Num mundo tão ambíguo, cheio de complexidade, não dá para partir para ação sem antes uma baita análise. Trazendo para o mundo dos conselhos, o que eu acabo percebendo é a necessidade não só de um conselheiro, conselheira, ser altamente competente em análise, mas sim uma necessidade de análises conjuntas. Conselho é grupo, conselho é time, não é um ou outro. Então, sim, o quanto esta competência acaba tomando uma baita importância quando, o que eu aprendi lá no curso, a gente recebe, um tempo antes, o book de dados para a próxima reunião de conselho. E o quanto alguns podem nem dar muita importância para tudo aquilo e já vamos lá para a ação, vamos lá para a discussão, ou mergulham naquilo tudo e vão capturando insights. E ao capturar insights sozinhos, também correm o risco de capturarem insights tortos. E aí a necessidade desta confluência dinâmica de outros que capturaram tantos outros insights. Por isso eu entendo a baita importância desta competência, né? A análise é muito mais anterior à tomada de decisão. Você está querendo dizer também um pouquinho que os dados são os mesmos, mas a forma de eu reagir aos dados é diferente, sendo executivo e sendo conselheiro. Perfeito. Porque o executivo ele tem que ter uma ação, né, rápida, ele tem que colocar a mão na massa, né? E o conselheiro ele tem que ter uma outra postura com os mesmos dados. Bárbaro. Eu acho que nós precisamos tomar um cuidado aí, que é a palavra rápido. O que é rápido no contexto da abstração e da complexidade? Rápido no sentido de tempo? Ou será que a gente não teria que olhar um pouquinho essa palavra e transformá-la em alguma coisa mais relacionada à eficácia, à assertividade da tomada de decisão? Tomar a decisão rapidamente
muitas vezes acaba sendo mal interpretado como, putz, não dá tempo de olhar tanta coisa não dá tempo de planejar tanta coisa não, vamos embora. Por isso a necessidade dessa diferença de leituras dos mesmos dados. Diferentes pessoas lendo os mesmos dados, analisando por aspectos diferentes, ganham tempo na hora de estarem juntos, dinamicamente, tomando uma decisão. Não sei se colocam com clareza essa posição, Coloca, mas sim. o que eu vejo é, gente, vambora. Você leu aí que eu fui até um tempo atrás, hoje não estou fazendo isso mais, conselheira de startup. Ou, na verdade, nem conselheira, mentora de startupeiros. E eu ouvi diversas vezes fundadores startupeiros dizendo assim, não dá para pensar muito não, vambora. E esse vambora, perdendo-se a oportunidade de pensar, não é vambora sozinho. Juntos, com mais gente, olhando diferentes aspectos, a gente realmente pode ganhar velocidade. É um vambora com ansiedade, né? É um vambora com muita ansiedade. Você também citou um trabalho aí que eu fiz no Mulheres do Brasil, né? Eu não vou entrar na questão da posição da mulher como empreendedora, eu acho que isso vale até um outro podcast, mas eu quero trocar também a palavra ansiedade por necessidade. A necessidade de gerar resultado, até por N razões, inclusive de sobrevivência sua e da própria família, né? Será que isso impede o momento do planejamento ou diminui a importância do momento do planejamento e da análise? Requer, sim, um momento de planejamento e de análise com mais componentes ou mais congregação e colaboração de componentes para o mesmo fim. Para mim, está aí a beleza da confluência de competências num conselho. O que eu entendo e o que eu aprendi, né? O que eu estou aprendendo. Um é muito bom numa análise financeira, o outro é muito bom numa análise de dados em relação ao mercado, um outro é muito bom numa análise de cenários futuros, um outro é muito bom numa previsão de riscos e todos nós juntos montamos uma boa estratégia. É a diferença entre ser o super-herói de competências únicas versus somos um time de heróis na sala de justiça. Agora, esses dados, né, pegando a história dos dados. Eu me lembro, há 30 e poucos anos atrás, quando eu entrei numa empresa e, pela minha faixa etária na época, o gerente falou para mim que eu seria responsável para o setor de tecnologia da empresa, né? Alguma coisa nesse sentido. Não tecnologia, mas seria responsável pelas coisas inovadoras. Boa. E aí ele me nomeou como responsável do fax. Né? Porque era a coisa mais tecnológica que nós tínhamos na empresa, era o fax. Quer dizer, quando o fax chegou, era aquela romaria. Vamos ver o que é isso, né? O fax. A sala do fax, a sala secreta do fax, onde chegavam, né? o fax. E hoje nós estamos falando de uma coisa chamada inteligência artificial. Boa. Essa inteligência artificial hoje, que está na pauta da cabeça de todo mundo, se não tiver, tem que estar. Boa. Como é que você está vendo essa análise de dados com a inteligência artificial, com as pessoas? Vendo na prática. Semana passada, estava pela consultoria, numa conversa com o CEO e 3 diretores da empresa. E semana passada, não, semana retrasada. E a discussão era, estamos em plena revolução digital. Uau! Queremos embarcar em tudo isso. Uau! Eles estavam buscando soluções que melhorariam o forecast daquela organização frente a toda a incerteza que eles vivem no segmento que eles vivem, nos produtos que eles vendem. Tá? Por que eu estou contando esse preâmbulo aí? Se a gente passar para o nível do conselho, toda análise de dados, toda a predição, toda a futurologia
que a inteligência artificial pode nos ajudar, eu sei que usei até o conceito errado da futurologia, mas que a inteligência artificial pode poupar demais o tempo de análise. Aí eu acho que vem o contrapé da primeira pergunta com relação à rapidez. Na verdade, nem rapidez, mas ganho de produtividade. A utilização desse ferramental todo para trazer para a pauta insights. Então, o que demoraria tanto tempo para gerar insights por conta das análises e por conta desta necessidade de tanta confluência de dados, ganhando-se tempo para as boas discussões de caminhos futuros. Aqui, frente a tudo isso que eles citaram uma das inteligências artificiais que eles estavam analisando, deixa eu tentar lembrar o nome, mas era uma que você jogava todos os dados históricos de venda passada, né, e saía boas predições de forecast. Então, puxa, olha só que mega oportunidade que a gente está tendo de ganhar tempo, inclusive, daquele vendedor que fica sentado num mês para o outro fazendo forecast para o próximo quarter, né? Ou ajustando o forecast para o próximo quarter, enquanto ele não está atuando no campo, por exemplo, visitando seu cliente e buscando mais dados. No nível do conselho, eu entendo que acaba sendo a mesma coisa. É um ganho tamanho de análises, de geração de insights para uma discussão produtiva na sala do conselho. Você falou de previsão orçamentária, né, de futuro, forecast. Você analisa hoje que uma competência, então, sine qua non do conselheiro é a parte financeira? Quer dizer, você comentou agora há pouco que nós temos variadas competências no conselho. Um é mais de marketing, um é mais de financeiro, um é mais de RH. Mas no frigir dos ovos, todos não tinham que ser muito bons ou nivelados, pelo menos, para entender financeiro, para saber financeiro, para entender isso, não deixar só à frente de uma voz no conselho, que é o mais especialista em financeiro. Boa. Como é que você vê isso? Eu vou puxar de novo a mesma publicação de 2023 do Futuro do Trabalho. É da ONU essa publicação? Não, é do Fórum Mundial de Economia. Do Fórum Mundial, tá. De tempos em tempos eles fazem toda uma revisão da situação, da relação dos profissionais no mundo e sai uma lista de competências e tal. A competência de financial savvy, né, se é isso o nome, eu não sei se se a pronúncia foi direitinha, mas essa coisa eu não preciso conhecer profundamente todos os detalhes das fórmulas numéricas que levam às conclusões financeiras, mas sim entender o quanto isso, entender e vivenciar e poder pôr a mão, né, no quanto tudo isso representa necessidade de diferentes tomadas de decisão estratégica. Vou dar um exemplo. Numa das organizações onde eu estava trabalhando, o desenvolvimento das competências dos diretores. Este trabalho, eu vou falar dos executivos, depois eu pulo para os conselheiros, tá? Esse trabalho tinha a ver com acompanhar as rotinas, as reuniões gerenciais que eles tinham de tempos em tempos, que eram reuniões de acompanhamento do planejamento estratégico. E eles tinham uma demanda lá no planejamento estratégico deles, já tinham colocado isso como uma coisa que eles iam trabalhar intensamente, que era conseguir reduzir custos nos momentos mais primários da cadeia de fornecimento. Em vez de ficar negociando desconto com o cliente, vamos negociar um montão de coisas com matéria-prima para baixar os nossos custos. Uma relação bastante óbvia até.
vamos baixar os nossos custos para que a gente, tendo, né, eficiência operacional, inclusive na baixa de custos na produção, a gente consegue apresentar para o mercado melhores relações custo-benefício e coisa e tal. Se eu estiver falando alguma besteira administrativa, financeira, pelo amor de Deus, me corrija, mas estavam aí nessa discussão. Eu me lembro que uma das profissionais que estava lá, e emblemático isso que eu vou dizer, até porque é a área que eu me formo, que eu, né, atuo ou atuei até como executiva, uma profissional de recursos humanos, falando assim, gente, eu gostaria de entender um pouco mais isso, tal, e aí o diretor financeiro deu uma batida de frente, dizendo, não, isso não é coisa da sua área, e foi meio... Não é sua competência isso. Foi meio indelicado. E ela disse, não, peraí, sim, olha aqui, o maior centro de custo da organização, a maior conta da organização e o maior centro do custo da organização está na minha área, né, que é pessoas e tal. E você está me falando de negociações assim, 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 mas eu tenho outras coisas que dá para propor assim, assim. Bom, no final das contas, na última linha, dava saving. Passando para o nível dos conselhos, né? Falei do grupo de executivos. Passando para o nível de conselhos, eu acho que tem a questão de o quanto entender os impactos de cada uma das coisas, de cada uma dos processos, das operações, de cada uma das estratégias no que se refere ao dinheiro da organização, é papel de todos. Porque senão não dá para opinar. Senão não dá para ver a correlação das coisas, tipo efeito borboleta. Eu mexo aqui, dá lá. E o mexer aqui, no custo aqui, dá lá, na negociação, um ganho lá que pode ser reaplicado aqui, aquela coisa toda. Simplista isso que eu estou falando, tá? Mas quando a gente está fazendo avaliação de competências, no nível de diretoria, no nível de conselhos e tal, que já está acontecendo, nos assessments aparece a competência financial savvy, ou traquejo financeiro. É entender que as coisas têm custo, que tem redução, que tem benefícios, tem ganhos, tem perdas, e como é que isso se espalha na cadeia toda, e a correlação de tudo isso dentro da complexidade das operações organizacionais e da presença daquela organização no mercado. Fazendo um trocadilho, no final das contas, todo mundo tem que ajudar a fechar a conta. Exato. E essa compreensão, de novo, não tem a ver com a operação financeira de decidir se vale mais a pena aplicar no banco ou comprar uma fábrica, né? Aliás, participei de uma discussão como essa uma vez na vida, né? Escuta, o que fazemos? Vamos investir, compramos mais um terreno e vamos construir mais uma fábrica, ou vamos pegar esse dinheiro todo, aplicar no banco e tal, né? Participei disso, não dessa maneira tão simplista, mas estava lá, né? Opa! Bom, enfim, sim, no final das contas, todos os trazem as suas perspectivas. E tem que fechar a conta de todo mundo. Tem que fechar a conta. Num condomínio. É isso. Diz uma coisa, você falou agora sobre abrir uma nova unidade ou ter o dinheiro aplicado. Isso também é risco, né? Opa! Assim, se eu abrir uma fábrica, eu posso ganhar mais, mas eu tenho um risco. Se eu não abrir e aplicar o dinheiro, eu tenho menos risco. Fazendo esse link no que você falou. Análise de risco, mitigar risco. Porque risco, ele é meio padrão, mas cada um tem uma sensação em relação a ele diferente. Se eu vou pular de paraquedas, para alguns é mais arriscado, para outros menos arriscado, e para mim, por exemplo, eu não vou pular. O conselheiro, o conselho, como é que ele está vendo isso na tua visão? Mitigar risco, analisar risco? Vamos lá. O que eu aprendi, o que eu vivenciei trabalhando com executivos e agora montando esse trabalho de pesquisa de competências de conselhos.
Eu acho que tem uma questão de uma decisão coletiva da apetite ao risco. É estratégico. O que essa organização quer? No propósito que ela tem. E isso é uma baita discussão, né? É uma baita tomada de decisão. Onde é que está o caminho? Né? Ontem eu estava escrevendo uma parte dessa pesquisa falando sobre reputação. Eu estava olhando o capítulo reputação como consequência de construções bem feitas ou mal feitas em cima de pilares de ESG, por exemplo. Estou estudando essa competência para poder escrever o modelo que eu estou escrevendo. E aí me vem à cabeça essa questão da relação risco-reputação. O que eu aprendi no curso de conselheiros, no curso preparatório de conselheiros, é que a gente precisa se preparar para as coisas. Ter consciência de que os riscos acontecem, que existem riscos, e o que a gente faz para preparar-se para. Em nome de algo muito maior, que é a nossa sustentabilidade. Nossa, que eu estou dizendo, nossa da empresa, né? Do negócio. Então, eu acho que aí está o balanço deste dinâmico grupo de conselheiros. Será que tem gente com mais apetite a risco, com gente com menos apetite a risco? Mas, em cima disso, o quanto se discutiu prós, contras, benefícios, ganhos, perdas, e, inclusive, elencando, ao final, a reputação da organização e a sustentabilidade da organização em cima de tomar uma ou outra decisão em relação ao que fazer. Parece meio bobo dizer isso, né? Mas eu acho que são escolhas. A estratégia é a escolha, né? O conceito de estratégia é o conceito de escolhas de caminhos. E que esses caminhos sejam conscientemente avaliados. A questão que você pode me lançar de volta é, oxa, Lígia, mas tudo muda ao tempo agora, né? Então, como é que dá para prever? Não dá, né? Mas o que dá, sim, é para construir premissas. E nessa de construir premissas é que a gente avalia o quanto as nossas premissas nos protegem ou não de algo muito maior. O que veio no texto ontem que eu estava escrevendo? Né? O que veio no texto ontem é a tomada de decisão, inclusive do Conselho, em relação ao que esta organização de verdade valoriza e o que ela pode perder ou ganhar tomando uma ou outra decisão. Por isso as matrizes de risco, por isso os exercícios metodológicos de risco. Não dá para estar num mundo como esse sem exercícios como esse. É um exercício dinâmico. Dinâmico. O risco, a gente comentou um pouquinho, mas o risco, ele está pautado, no meu modo de entender, ele está pautado não só na análise técnica dos dados, da informação, mas eu acho que ele tem um viés grande no emocional. Socioemocional. Das pessoas, dos conselhos. Sim. Até porque os conselhos são feitos de pessoas. Exato. E as pessoas têm os seus medos, os seus desafios. Teria como melhorar? A gente está falando, será que teria como melhorar? A gente está falando de inteligência emocional? Boa. Para me preparar para essa conversa, eu ouvi os outros podcasts. Muito obrigado. Eu de verdade quis entender, né, a linha que a gente ia e tal. E teve um podcast seu anterior que contou com a presença de uma colega que é a Janaína, e a Janaína fala um tanto disso, né? Eu acho que tem uma questão de o quanto há um equilíbrio, se é que a palavra equilíbrio cabe aí. Eu vou fazer um questionamento dela, deixa ela guardadinha aí, mas o quanto há uma consciência de cada indivíduo em relação à sua própria apetite de risco versus o quanto há uma confluência do conhecimento do perfil um do outro e outro do um,
versus o quanto há uma consciência de este grupo, este time, conhecendo o propósito da organização onde eles estão como conselheiros. Então, assim, cada um dos indivíduos, junto com, acho que nem é versus, é junto com a confluência dinâmica de todos eles, junto com esta decisão maior do propósito de sustentabilidade da governança e sustentabilidade da organização. Então, para não me perder nesse rumo, eu acho que tem uma necessidade muito grande de discussão disso, que eu não sei se está na pauta, sabe? E a Jana também fala sobre isso um pouquinho. Eu sinto que precisa estar mais na pauta. Eu sinto que muitas das vezes, e o que eu já percebi, de novo, não sentada numa mesa de conselho, mas analisando um conselho. Ajudando um conselheiro. E ajudando os conselheiros, de que isso não estavam num espaço tão aberto de entender comportamentos, posturas, atitudes um do outro e outro do um, sabe? Teve um recente convite na consultoria agora de trabalhar, são quatro sócios de uma organização e os 4 estão no conselho da organização, né? Eles convidaram a consultoria a fazer um mapeamento de posturas individuais e depois jogar na parede, né, num gráfico, porque eles precisam disso, a postura, né, a comparação de posturas individuais para que eles entendam como é que eles funcionam dinamicamente juntos. Poxa, eu estou nesse ramo há algum tempo, essa demanda não chega tão fácil. Então, eu estou levantando a necessidade consciente de cada vez mais mergulhar neste tema. Porque, sim, isso interfere na gestão do risco daquela organização onde esse time está. Entendi. Não dá para isolar a pessoa. São pessoas que estão lá, né? Aliás, essa é a fala da Jana. Essa é a fala da Janaína, né? Desculpa, Janaína, eu falando Jana, é coisa de São Paulo. Né? De cortar o nome das pessoas. Então, essa é a fala da Janaína também, né? Que acaba trazendo para a gente esse conteúdo super, super importante e necessário da inteligência emocional neste nível de complexidade. Né? De novo, não é um grupo de super-heróis e super-heroínas que vão vencer, né, e salvar o mundo. O conselho não está no Monte Olimpo, né? Não. E como é que está a vulnerabilidade das pessoas? Como é que está o apetite a risco? O que é que as pessoas estão mais afim, menos afim? O quanto isso conflui, se congrega e se converge a uma outra necessidade de uma organização. Tem egos aí, tem um montão de coisa. Né? Agora me diga uma coisa. Chegou uma hora importante do nosso podcast. É a hora que eu faço uma cobrança. Vamos lá. E eu quero o meu presente. E o presente é sempre o melhor conselho, que foi importante ou é importante para você, que você aprendeu, escreveu, inventou, aprendeu com a família. Enfim, qual que é o presente que você vai deixar aqui para a gente? Obrigada pelo convite, né, de deixar um presente. Eu acho que o que eu tenho descoberto neste caminho que eu estou fazendo é que tem muito a ver com essa última fala que eu fiz. Né? Se puder, não vá sozinho. Né? Aliás, nem se não puder. Tenha a certeza de que sozinho é mais difícil. Então, a dinâmica de estar em time e de agregar diferentes competências de diferentes pessoas dá um caldo tão mais gostoso, né? Dá um negócio tão mais... A energia é melhor. Opa! Então, assim, o meu presente, meu conselho, né? Nesse nível que eu estou ainda de estudar, de entender e querer contribuir para que as coisas sejam melhores, é esse. Que a gente pense mais como time, né? Como um time dinâmico e não como indivíduos superdotados, altamente produtivos, porque no mundo que a gente está, isso não se resolve. Muito bom. Lígia, muito obrigado pela sua presença. Foi uma grande honra te receber aqui.
Foi muito bacana mesmo o nosso papo. Eu que te agradeço muito de coração e que tudo isso seja bastante contributivo. Espero que tenha ajudado as pessoas também. Com certeza. E eu agradeço você que nos acompanhou até agora e foi um grande prazer tê-lo aqui. Espero que tenha gerado realmente um conteúdo para todo mundo que está nos assistindo e peço que nos acompanhe no Instagram, O Melhor Conselho Oficial, e no nosso site www.omelhorconselho.com.br. Muito obrigado e até a próxima.